Olá, meus amigos da PBA, espero que todos estejam muito bem. Nossa conversa aqui rápida de hoje, nossa reflexão, vamos falar um pouco acerca de perdão. Isso tudo porque nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos familiares, relacionamentos entre colegas e amigos de trabalho, enfim, o fato já de se conviver com pessoas faz com que surjam ali ocasiões em que vão acontecer atritos, conflitos, mal entendidos, surgindo decepções, mágoas, e isso tudo é porque nós somos seres humanos, ou seja, nós somos imperfeitos. Por mais que nós queiramos nos dar bem com as pessoas, haverão momentos em que todos os nossos esforços falharão, até mesmo com aquelas pessoas que muito amamos. Por isso é que nós precisamos aprender todos os dias a lidar com os erros, com as feridas inevitáveis que nós sofremos na vida. E o remédio encontrado na própria palavra de Deus é o perdão. Dá uma olhadinha comigo no texto que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como diz aquele comentarista esportivo, a regra é clara. Quando nós somos aqui injustiçados, precisamos praticar o quê? Perdão. Ou seja, não devemos guardar ressentimento, não devemos guardar a amargura ou rancor contra aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos fizeram mal. Mas apesar da regra ser clara, como é difícil obedecer? Como é difícil obedecer a essa regra do perdão quando a ferida é muito grande? Todos nós lutamos contra isso, não é mesmo? Só que eu quero chamar a sua atenção para os efeitos que essa raiz de amargura pode causar nas nossas vidas. A falta de perdão é como um veneno que se espalha por todo o nosso corpo. Nós não podemos manter a amargura no nosso coração em relação a uma pessoa, esperando apenas que aquele relacionamento seja prejudicado. Não, é como aquela gota de tinta que é colocada sobre um copo d'água, vai manchar tudo, não tem jeito. Por isso eu quero chamar a sua atenção para um outro texto aqui, que o escritor de Hebreus declara o seguinte: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O texto aqui está falando para nós acerca de uma perturbação exatamente causada pela amargura. Isso porque quando plantada nos nossos corações, a amargura pouco a pouco vai tomando conta das nossas vidas, vai nos afetando fisicamente, vai mudando o nosso semblante, vai mudando o nosso ânimo. Percebam que a amargura prejudica a nossa saúde física e a nossa saúde mental, mas ela vai além. A amargura também nos afeta internamente, ela afeta o nosso espírito, ela nos cega diante de uma realidade em que muito fomos perdoados pelo próprio Deus e assim Ele nos ensina então a perdoar o nosso próximo. Dessa maneira, a falta de perdão afeta tanto o nosso relacionamento com Deus como com o nosso próximo. Percebam que não é apenas com a pessoa que nos prejudicou. A falta de perdão é completamente contrária à mensagem da cruz, porque Jesus entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos receber o perdão. A soma dos nossos pecados contra Deus supera em muito o que qualquer outra pessoa pode fazer contra nós, nos prejudicar, nos causar tantos males. Seria um grande orgulho de nossa parte acreditar que a ofensa que alguém comete contra nós seria imperdoável, enquanto apenas os nossos erros contra Deus é que merecem misericórdia. Mas se nós cremos de fato em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, que todos os nossos pecados foram perdoados com a morte dele na cruz, nós precisamos viver então essa obediência diante de Deus, perdoando assim aos nossos devedores. Como nós vimos na oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinou a cada um de nós, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra disso? Se nós estamos com dificuldade em perdoar, vamos levar tudo isso diante do nosso Deus em oração. Ele pode mudar nossa mente, Ele pode mudar o nosso coração. Eu acredito que pode ser que esse processo seja longo, seja demorado. Pode ser que a dor que nós sintamos seja profunda, mas nós precisamos sair da prisão que a amargura causa em cada um de nós e desfrutar então da liberdade que o perdão proporciona a cada um de nós. O perdão nos liberta de uma maneira que nós passamos agora a nos importar com aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos maltrataram. Veja comigo o ensinamento de Cristo Jesus quando ele disse o seguinte quanto a isso:
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Perceba que o perdão nos liberta de fazer o mal e dessa forma nós passamos então a retribuir o mal com o bem. Nós passamos a também orar por aqueles que nos prejudicaram. Ou seja, meus queridos, as feridas, as ofensas que nós sofremos, elas devem ser vistas por nós não como uma causa de indignação ou ressentimento, mas sempre como uma oportunidade de confiar em Deus e permitir que Ele mesmo, a cada dia, passo a passo, transforme as nossas vidas. Por isso, sejamos gratos a Deus pelo perdão que Ele nos concedeu de todas as nossas transgressões em Cristo Jesus e que Ele nos capacite a todo momento, a todo instante, a perdoar o nosso próximo. Tenham todos uma excelente semana, uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Grande abraço!